Vamos retomar a nossa aula, página de número 209, e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4, Esther, um exemplo de confiança inabalável em Deus. Então quero convidar você para que nós possamos pegar o nosso material e a partir deste momento nós estamos aqui fazendo a leitura do nosso conteúdo e também alguns apontamentos dentro daquilo que achamos necessário. E também estamos à disposição para que, se houver alguma dúvida relacionada ao nosso assunto, para que possamos estar tirando as dúvidas. Quando tudo está difícil e a situação desesperadora, confiar em Deus traz a paz e o conforto necessário nos dias de aflição. Há momentos na vida que somente o Senhor pode trazer livramento aos seus filhos, frustrando os planos que o inimigo arquiteta contra ele. Nesse capítulo, conheceremos a vida e a história de Esther, uma mulher que encontrou no Deus de Israel o livramento da morte para toda uma nação. Ok? Então vamos lá meditar um pouquinho no livro de Esther. Esse livro nós vamos ver essa providência de Deus na preservação, então, do povo. Nós temos como um texto áureo o verso de número 14 do capítulo de número 4. Quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a esse reino? Essa foi a pergunta de Mardoqueu, a sua parente. Poderia ser prima ou poderia ser sobrinha, né? Nós vamos falar sobre isso na aula, quando então está diante aí de uma ordem maligna para estar executando o povo, né? E aí é maravilhoso nós vermos aqui relacionado ao posicionamento que ela se encontrava, e o Mardoqueu, ele faz uma leitura espiritual dizendo, quem sabe não é para esse tempo, né, que Deus te colocou aí. Então, isso daqui nós podemos já aprender muita coisa nesse livro de Esther, ok? Então, vamos fazer uma introdução aqui do livro de Esther. O livro recebe esse nome por causa da personagem principal, né, no hebraico Hadassah, que quer dizer murta, era uma planta, né? E o nome persa dela, né, ela está na Pérsia, então o nome persa é Esther, que quer dizer estrela. Ela tornou-se rainha da Pérsia e foi usada por Deus para preservar a nação judaica. Seu nome em hebraico significa, então, murta, uma planta conhecida por sua fragrância e resistência. Esther capítulo 2, verso de número 7. Já o seu nome persa, né, Esther, ele é derivado provavelmente de uma palavra também persa, relacionada à estrela, ou possivelmente ligado ao termo babilônico Star, né, que era uma deusa aqui. Então, Esther, como uma jovem judia fiel ao Deus de Israel, nós veremos dentro desse livro, ou essa mulher sendo então apresentada dentro desse livro como uma mulher, uma jovem ali fiel, né? A autoria, a Bíblia, ela não identifica, né, o autor. Entre os estudiosos existe aí algumas possibilidades de ter sido Mardoqueu, Esdras, Neemias, né? A tradição judaica frequentemente aponta aqui para Mardoqueu como o possível revisor aí posterior, depois pelos escribas, né? Então, algumas evidências que nós temos interna dele ser aí o autor está exatamente no profundo conhecimento dos persas, né, o funcionamento do palácio, já que veremos que ele está envolvido ali na porta, tal. Depois ele vai ser promovido, né? Então, as leis do Medo e dos persas também, esse conhecimento, a geografia da capital de Suzã e a administração do império. Então, isso indica provavelmente ele viveu próximo aos acontecimentos. Então, por isso que alguns acham que possa ter sido Mardoqueu, exatamente por causa que a evidência é que alguém viveu dentro desse cenário, ok?
A data, os acontecimentos ocorreram em 483 a 473 a.C., né? A redação provavelmente ocorreu logo após essa redação, né? Foi redigido logo após o evento. Dentro desse contexto histórico, nós temos que depois do decreto, então, de Ciro, nós já estudamos relacionado a Esdras lá, no capítulo de número 1, do verso 1 ao 4, muitos voltaram para Jerusalém, né? Então, porém, milhares permaneceram espalhados pelo império. Então, quando Ciro ele deu a liberação para que o povo voltasse para sua terra natal, alguns não voltaram, eles estavam estabilizados ali já na terra, e devido a essa estabilidade, então eles acabam optando por ficar ali na terra, né? E aí nós veremos, então, uma ordem cronológica aí, no Daniel capítulo 5, do verso 30 ao 31, quando a Babilônia ela cai, né, vocês recordam, entra lá uma mão, nós não estudamos os profetas maiores, mas nós vamos iniciar os profetas maiores, e aqui nós veremos essa correlação, né? Daniel capítulo 5, a Babilônia cai diante dos persas, né, no ano 539. 538 sai o decreto de Ciro. Esdras capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4, onde nós acabamos falando, né? 483, nós temos o grande banquete de Assuero, que entra então no capítulo de número 1 de Esther, verso de número 3. Esther, ela vai se tornar rainha, né, em 497 a 479, 478, capítulo de número 2, versos 16 e verso de número 17, e 474 a 473, nós vamos ver esse decreto de Amã, né, e o livramento do capítulo 3 até o capítulo de número 9. Nós temos aí um personagem muito conhecido dentro desse livro, que é o rei, né, chamado Assuero. Ele é identificado historicamente como Xerxes I, 486 a 465 a.C., né? Ele foi um dos reis mais poderosos do Império Persa. Ele governava 127 províncias, então eles iam conquistando e se tornavam, então, província, né? Desde a Índia até a Etiópia, tá certo? Então era tudo província ali da Pérsia. E ele reina tudo. E esse rei, no capítulo de número 1, versos de número 3 ao 8, nós vamos ver que no terceiro ano de seu reinado, ele deseja fazer um grande banquete, né? Então, ele realizou uma festa que durou 180 dias, isso mesmo. Depois ele realiza um banquete, 7 dias, e esse objetivo, segundo alguns historiadores, ele tinha como propósito, né, preparar esse banquete aqui para que ele pudesse se fortalecer aqui em uma campanha militar contra a Grécia. Então, esse banquete serviu para estar demonstrando a riqueza, a conquista política e também unir aqui os governadores e está exibindo aqui o poder do império. Mas aí a gente vê, imagina um banquete de 180 dias, que coisa que foi isso? Então você imagina. E aí é interessante, porque muitos de nós, há até uma música que diz que se Vasti não vier, Deus vai trazer Esther, ou sai Vasti para entrar em Esther e tal. Mas é interessante quando a gente estuda a história estas bíblica, porque dentro desse banquete eles estavam ali já até embriagados. Vocês imaginam que foram 180 dias, depois ele faz 7 dias fechado ali só com a elite, né? E dentro então desse banquete, alguns, como o próprio comentarista bíblico, né, e autor de livros, o Charles Swindoll, ele comenta no seu livro, usando história esta bíblica, que o rei, ele tá tão vislumbrado com toda essa polpa dele, de querer mostrar todo esse poder para as pessoas, que ele queria mostrar Vasti nua, apenas com a coroa real. E foi por isso, então, que ela não aceitou, né? Então, ela se apresentar ali
diante das pessoas. Então nós vamos ver no capítulo 1, verso 10 ao 22, que durante essa festa, o Assuero, então, ele ordena a Vasti comparecer para exibir a sua beleza e ela se recusa. O texto só mostra esse sentido de estar mostrando a beleza, né? Alguns, então, têm interpretado isso daqui da forma, então, que eu falei, que não era com roupa real. Porque se fosse, para você pensar que não havia aqui nenhum motivo de negativa. Olha, essa é minha esposa, a beleza da esposa com vestes reais, não haveria. Entretanto, faz muito sentido esses comentários que são feitos extra-bíblico, que demonstra que possivelmente ele queria mostrar a beleza, mas a beleza dela também, o seu corpo, né? Então, como ela nega, o rei foi aconselhado pelos seus conselheiros ali, que viesse então destituir ela, né, da sua posição de rainha, né? Então isso foi interpretado aí como um desafio público da autoridade do rei. Então eles falaram, olha, aí não vai ficar legal, né, o que ela fez e tal diante das pessoas, né? E aí nós vamos ver então aqui Deus trabalhando. Esse livro, assim como Cantares, ele é o único livro, né, colocando Cantares, ou os únicos, né, que nós não veremos o nome de Deus, né? Mas nós veremos Deus trabalhando de um jeito muito poderoso por detrás de todos os bastidores dessa história. E aqui nós vamos ver que no meio dessa crise, né, Deus vai preparar aqui a Esther para estar, lembra do primeiro versículo que nós falamos, no lugar certo, né? Então no capítulo 2, do verso 5 ao 18, nós vamos ver que a Esther, ela era órfã, ela foi criada por Mardoqueu, ela era judia e extremamente formosa, então ela era muito bela. Ela foi escolhida entre centenas de jovens, né, que recebeu graça diante do oficial Hegai, né? Depois conquistou o coração do rei, capítulo de número 2, verso de número 17, ela tem um banho de beleza ali, como vocês sabem, dentro da tipologia é usada e tal, mas aqui eu não acho legal usar aqui a tipologia, mas algumas pessoas pregam desse banho que ela toma, desse preparo para se apresentar ao rei, né? Então nós vamos ver que Deus aqui vai colocar essa mulher comum, né, num lugar extraordinário para estar cumprindo um propósito. Eu acho que esse livro aqui, ele é maravilhoso para falar da soberania de Deus, né? Como Deus ele trabalha. Então nós vamos ver no capítulo de número 2, dos versos 21 ao 23, agora o Mardoqueu, que é o tio, o primo dela, que cria ela, né? Salvando o rei. Dois oficiais aqui planejam matar Assuero, Mardoqueu descobriu, avisou Esther, né? O rei então foi salvo, e tudo isso ficou registrado no livro das crônicas do rei. Então, naqueles dias os reis tinham livro das crônicas, como é falado, às vezes dentro de alguns livros, né? Como na Bíblia tem o livro das crônicas, mas os reis tinham os livros ali da memória, dos fatos que a conhecia, como nós chamamos de ata, às vezes, né? Então tudo foi registrado, mas Mardoqueu ele não recebeu nenhum benefício, ele não recebeu nenhuma recompensa por aquilo que ele havia feito. Então é interessante isso aqui, a gente poderia fazer uma aplicação que às vezes nem todo bem que a gente faz, a nossa fidelidade, ela recebe a recompensa de imediato, né? Mas Deus vai registrar isso daí e nós veremos que aquilo que é esquecido pelos homens jamais é esquecido por Deus, e no momento certo nós veremos aí Deus então abençoando. Depois nós veremos Amã, também um personagem aí muito complicado, que é inimigo dos judeus. Quem era ele? Capítulo de número 3 diz que ele era agagita. Então, alguns dizem não, né? Eu tenho até um livro aqui do pastor Elias Soares que ele diz que ele não era agagita, que nada tinha a ver com isso. Entretanto, a maior parte dos comentaristas acredita que ele era agagita, né? Então, era
fazia parte da família dos Amalequitas, tanto que alguns vão até usar exatamente a falha de Saul de não ter exterminado os Amalequitas como um dos propósitos aí desse ódio que ele tinha. Isso faz até sentido. Entretanto, né, nós, para estarmos usando isso, se você for pregar, diga com ressalva, né? Não dá para a gente historicamente estar, a não ser pelo nome aqui, né? Então, os amalequitas, eles eram os inimigos de Israel na história. Nós vemos 1 Samuel capítulo de número 15, então Deus falando com Saul, né, para destruir eles. Êxodo capítulo de número 17, Deuteronômio capítulo de número 25, nós temos aquele problema quando eles estão passando e o povo está saindo, eles dizem, olha, deixa nós passarmos por isso, mas eles não vão permitir, né? E eles se tornaram verdadeiramente inimigo histórico, né? Então nós temos uma batalha ali no capítulo de número 17 de Êxodo, né? Quando Josué vai lá para o campo de batalha, eu troquei aqui. Quem não permitiu passar foi, acho que foi Doeg, não, mas foi acho que Edomitas, né, que não permitiram. Depois eu olho lá, mas eles que não permitiram, acho que foi os Edomitas mesmo que não permitiu eles passarem lá pela cidade deles e tal. Os amalequitas já trabalhavam de forma diferente, tá certo? Então, os amalequitas nada tem a ver com os edomitas, ok? Então, mas eles tinham esse problema já há longo tempo, ok? Então, esse conflito entre Amã e Mardoqueu, ele vai nascer no capítulo de número 3, porque havia uma ordem que todos deveriam ajoelhar diante de Amã, né? Mas Mardoqueu, ele recusou, porque dentro da cultura dos hebreus, fidelidade exclusiva era a Deus, né? Então, eles não idolatravam, isso era para eles uma idolatria, né? Então, isso não poderia acontecer, dobrar o joelho, essas coisas, né? Então, nós vamos ver aqui que diante disso, o que nós veremos? O capítulo 3, o Amã, ele vai, então, planejar aí contra Mardoqueu e os judeus. Capítulo 3, do verso 7 ao 15, Amã lança Pur, a palavra Pur é sorte, né? Ele escolhe uma data para esse massacre, e ele acusa os judeus de rebeldia, desobediência e ameaça ao reino. E o Assuero, indo, né, conduzido aqui por essa pessoa maligna, ele acaba assinando o decreto e liberando aí, destruir o povo de Deus, né? Usando o engano, a mentira. Amã é uma característica aí que a gente infelizmente vê em muitas pessoas que desejam destruir outras, que têm acesso ao rei, que é próxima, às vezes, de pessoas que têm poder, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Os Amãs, eles nascem devido a eles terem acesso a pessoas que têm poder. E, às vezes, eles usam, né, desse poder para estar manipulando situações e até fazendo o mal. E é isso que ele vai fazer. Mas nós veremos aí uma intervenção de Esther, né? Capítulo de número 4. O Mardoqueu, quando ele fica sabendo do decreto, ele rasga as suas vestes, ele se veste de pano de saco, ele cobre de cinza, jejum e ora, né? Então isso era sinal de profunda humilhação aí, né? E quando a Esther vê isso, no capítulo 4, a Esther, ela fica preocupada, porque se o rei visse isso, isso poderia trazer até morte para o Mardoqueu, né? Mas ela aqui recebe aquela palavra, né? Tão maravilhosa que nós lemos no início. Quem sabe se não for para esse tempo, né? Então, observe que a gente vê, relacionado a essa posição, que a posição ela nunca é apenas para um benefício, ela sempre é para servir de propósito de Deus. Então, nós que somos crentes, servimos a Deus, a gente tem que entender que a nossa vida, tudo que Deus ele faz, ele sempre faz com o propósito de estar beneficiando a obra dele. Tudo que Deus ele faz é com propósito, né?
E quando a Esther fica sabendo, é quase que aqui ela se posiciona de uma maneira difícil de falar com o rei, e o Mardoqueu já dá uma palavra dura para ela, ó, não pense você que se você não fizer, Deus vai levantar de outro lugar, mas aí ela entra aqui num consenso de toda a nação jejuar, versos de número 15 ao 17, né? Durante 3 dias, nenhuma comida, nenhuma bebida, e eles entram, né? Então aqui a gente vê a importância da preparação espiritual para a batalha. E aí, no capítulo de número 5, nós vamos ver que Esther se apresenta ao rei. Dentro dessa cultura, se o rei não levantasse o cetro, a pessoa que se aproximasse do rei sem o rei levantar o cetro, logo os soldados e aqueles que guardavam o rei matavam essa pessoa, mandava para o cárcere, porque não foi do agrado do rei. E Esther vai dizer que fazia dias que o rei não havia a chamado, né? E aí ela corre esse risco. Mas quando ela faz isso, o que nós vamos ver? Que o rei vai levantar o cetro para ela, né? E aí, quando levanta, ela faz um convite, né? Então, para ele. Então, o rei estende o cetro e ela encontra graça aqui, né? Então, isso aqui é coisa maravilhosa. Nós vamos ver aqui agora o triunfo, né, da providência. O Amã manda fazer uma forca, né? Capítulo 5 também, dos versos 9 ao 14. Construiu uma forca aproximadamente de 50 côvados, dá quase 30 metros de altura, um côvado tem 45 centímetros, né? O seu objetivo aqui era matar Mardoqueu, mas não só matar, mas expor a vergonha, né? Mas, enquanto ele está fazendo a forca, capítulo 6, Deus está tirando o sono do rei. Olha que lindo isso, né? Então, isso aqui aparentemente parece um detalhe, né? Mas na realidade a gente vê a soberania de Deus aqui. Então, quando o rei acorda, não consegue dormir, na verdade, ele manda pegar o livro das crônicas. Lá no capítulo de número 3, lembre que 2, ele não havia recebido, né, a recompensa por ter livrado ali o rei, né? Bigatã e Teres quis matar o rei, mas não recebeu. Mas o Mardoqueu aqui, agora, né, o rei desperta e aquela recompensa que o Mardoqueu não havia, Deus vai despertar, né? Então, no capítulo de número 6, nós veremos, então, Deus, ele governando tudo. A gente vai ver aqui a humilhação, quando o rei pergunta, olha, o que fizeram para a pessoa que salvou a minha vida? E disseram, não fizeram nada. E aí é onde ele pensa, então, o que nós vamos fazer? De repente vem entrando no pátio, pergunta quem está entrando. É Amã. Aí eles mandam Amã entrar, né? E aí nos versículos 6 ao 11, ele pensando que ia ser homenageado, descreve aqui a maior honra possível, né? Para a pessoa que o rei disse, que faremos ao homem cuja o rei se agrada, né? A honra. Aí o Mardoqueu, Amã, pensa o que é. Para mim, não é para o Mardoqueu. Jamais ele imaginaria isso. E ele diz, olha, rei, pega as suas vestes, o seu cavalo, coloca alguém na frente, dizendo, aqui em cima do cavalo está alguém cujo rei se agrada, né? E aí ele descobre que, rapaz, na verdade ele não sentaria no cavalo. Na verdade era ele que ia puxar o cavalo e ia falar que isso tal. Isso é coisa maravilhosa, né? Então aqui a gente vê verdadeiramente a soberba, né? Como que acaba as pessoas soberba, como que acaba as pessoas arrogantes, as pessoas que acham que são, né? Então aqui a gente vê que toda soberba, todo orgulho precede a ruína, né? E aí a gente vê a queda de Amã. Novamente, a rainha, então no capítulo 7, ela pede um novo banquete. E nesse novo banquete aqui, ela acaba lançando ao rei que havia alguém ali que estava querendo matar o povo dela. E ela diz ali, então, que ela era judia, né? A sua identidade é revelada. E aí o Amã entra em choque. Quando o Amã fica sabendo, o Amã vai próximo dela e toca nela. O rei sai, e quando vê tocando na rainha, aí o negócio ficou estreito, né? E aí a gente vemos que o rei se revolta, porque não podia se aproximar, né? Versículos 9 e 10, Amã morre na própria forca. Aqui a gente vê esse
princípio, né, de Provérbios. Quem cava uma cova acaba caindo nela, né? Provérbios 26, 27. Eclesiastes capítulo de número 10 também fala sobre isso, né? Então o mal sempre retorna para quem pratica, isso é uma realidade. E aí nasce então uma festa, porque havia um decreto, o rei havia assinado que era para matar, agora não tinha como reverter, mas aí ele dá a possibilidade de defesa. E aí eles poderiam então se defender. E aí nasce essa festa que nós temos aí dentro da cultura judaica até hoje chamado Purim. Lembre-se que ele lançou no capítulo de número 3 sorte, saiu por lançar sorte, por. E agora Deus mudar a sorte é Purim, né? Coloca o in aí. Então sai um novo decreto, capítulo 8. Como a lei persa era irrevogável, um novo decreto autorizou os judeus a se defender. E aí a gente vê a grande vitória, capítulo de número 9. Os inimigos foram derrotados, os 10 filhos de Amã morreram e a honra dos judeus foi restaurada. E a festa é instituída, a festa do Pur, que significa a festa do Purim, né? Então, Pur significa sorte. Então, essa festa ela celebra livramento, alegria, fidelidade a Deus e preservação do povo. Então, até hoje, né, eles comemoram ainda o Purim. Eles leem o livro de Esther, festas, eles trocam presentes, né? E ajuda os necessitados. Muito interessante isso. Então, esse livro ele é maravilhoso, né? A gente aprende muito aqui com o livro de Esther, e eu deixo aqui algumas lições que fala muito comigo lendo esse livro, que Deus ele continua governando a história mesmo quando parece estar em silêncio, né? Acho que às vezes todos nós vivemos esse tempo de silêncio, às vezes de incompreensão, diante de alguns cenários da nossa vida, mas não é que é porque Deus está em silêncio que ele não está trabalhando. Então, às vezes, o nome de Deus não aparece dentro desse livro e às vezes na nossa história também parece também que Deus ele não está trabalhando, mas ele está trabalhando, né? Então, nós vamos ver que a providência divina frequentemente age por meio de circunstâncias comuns. Então, de uma forma muito simples, nós vamos ver um livramento glorioso dentro desse livro, né? A coragem para fazer o que é certo pode mudar o destino de uma geração. Então, ela correu o risco de morrer, mas ela se levantou, assim como Mardoqueu também, né? Foi beneficiado depois, né? Ele passa também a fazer parte ali do ciclo do rei, né? Então, a gente vê exatamente dentro desse livro. E o orgulho conduz à ruína, a humildade, olha só, precede a honra. Esse livro mostra exatamente isso, né? E a última lição que a gente pode aprender é que Deus transforma crises em oportunidade para cumprir os seus propósitos eternos. Então leia esse livro de uma maneira mais analítica, exegética, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com cada um de nós quando estudamos esse livro, porque esse livro ele é maravilhoso, ok? Então nós estamos partindo para o fim da nossa apostila. Agora nós temos apenas aqui mais uma lição e nós encerraremos então mais um ciclo livros históricos. Espero que tenha sido de grande utilidade essas aulas que temos gravado, né? Confesso que tem edificado muito a minha vida, porque quem ensina também aprende, né? Então é necessário estudar, ler, para que a gente possa estar meditando. E confesso para você que tem sido muito maravilhoso quando nós passamos a meditar e ver aí a atuação de Deus através da história, tá certo? Então que Deus abençoe. Até a próxima aula, nós voltaremos para finalizar então a nossa apostila. Deus abençoe.